As minhas cordiais saudações a todos. E hoje eu gostaria de responder a uma pergunta, já que o canal se chama Pergunte ao Padre André. E eu vou ler aqui a pergunta da Lenira Margarida Berger Zenger. Ela diz assim: Padre, gostaria que quando puder e tiver tempo fale sobre o que estamos vivendo e conte sobre tantas guerras que o cristianismo já venceu. E aí ela cita algumas e fala aqui de mudança de costumes, mudança de mentalidade, agora fecham-se as igrejas, usa-se máscara, fica-se em casa, etc. Bom, eu gostaria de falar do que nós estamos vivendo, que nem nós sabemos direito pelo que estamos passando. Nem a medicina sabe ainda uma vacina, um remédio contra o coronavírus. Mas não é a primeira peste da humanidade. Então, já que ela pede para comparar com guerras, eu compararia com outra doença que aconteceu em Milão, a chamada peste de Milão, ou também chamada peste de São Carlos Borromeu, que era o arcebispo de Milão na época. Entre 1576 e 1578 aconteceu uma peste em Milão e na cidade que tinha 120 mil habitantes na época, os responsáveis, as autoridades, fugiram. São Carlos Borromeu era o arcebispo de Milão naquela altura, estava em outra cidade para o sepultamento de um bispo. E quando voltou, na porta do Palácio Episcopal, estavam alguns funcionários da cidade que foram pedir para São Carlos que ele tomasse conta da cidade porque as autoridades tinham fugido. Muitas pessoas fugiram de medo. E São Carlos aceitou porque tinha feito o propósito de tudo fazer para o bem do povo. Então, aceitou esta missão, esta empreitada. Só para ter uma ideia, quando terminou a peste, em 1577, no Natal, foi diminuindo, já haviam morrido 17 mil pessoas na cidade de Milão, e repito, a população era de 120 mil habitantes. Então, quando nós até nos escandalizamos com igrejas fechadas, com transmissão de missas pelas redes sociais, nós devemos lembrar que São Carlos Borromeu, que foi um herói naquela doença, ele já foi o precursor das missas transmitidas pelo Facebook. Como assim no século XVI? Isso, no século XVI. Nas esquinas eram celebradas as missas, por ordem de São Carlos Borromeu, que era arcebispo e também era uma espécie de prefeito, de governador do lugar, porque as autoridades civis tinham fugido. Então ele mandou que o povo não ficasse sem missa, mas para que não houvesse aglomeração, foram instaladas nas principais esquinas de Milão. Não é a Milão de hoje, que é muito grande, era uma cidade de Milão bem menor, com menos esquinas, menos quadras, menos ruas. Então, nas principais esquinas foram instalados cruzes e altares. E os sacerdotes iam até aquelas esquinas, celebravam a missa e as pessoas assistiam da janela ou assistiam de longe, sem contato. A ciência não estava tão avançada como hoje, então, na época, não se sabia o que provocava a peste. Mas São Carlos Borromeu, por cultura própria, por intuição, por inspiração divina também, começou a ter algumas iniciativas, ajudava os pobres, mas o dinheiro, que era em moedas de metal, ele levava num recipiente cheio de vinagre, então tirava do meio do vinagre as moedas e dava àqueles que precisavam de uma esmola, de uma ajuda. A sua roupa
ele que visitava casas de infectados, distribuía a comunhão pelas ruas aos infectados. Então ele voltava várias vezes ao dia para casa, trocava de roupa e pedia que fervessem a sua roupa. Além do que, lavava a mão com vinagre. Na época não existia álcool em gel. Tomava essas iniciativas e, sobretudo, a sua principal iniciativa foi a oração. Tanto que diziam que nada amedrontava São Carlos Borromeu. Foi um grande santo. São Carlos Borromeu, ele freou muitas coisas, freou o avanço do protestantismo, que não atingiu o norte da Itália, freou a peste, que não se alastrou para outro lugar fora de Milão, e claro, o número foi alto, 17 mil mortos numa população de uma cidade de 120 mil, mas poderia ter sido pior se não fossem as iniciativas de São Carlos Borromeu. Ele também mandou fechar alguns santuários que eram de muita devoção e que aglomeravam as pessoas. Então mandou, como era chefe civil da cidade, já que todos os chefes abandonaram Milão, São Carlos Borromeu colocou guardas nas ruas das igrejas mais visitadas para que as pessoas não se aglomerassem, não podiam chegar nem na rua da igreja, do santuário. Também as igrejas que eram menores, as grandes, ainda podiam ser celebradas missas nelas. As que eram mais arejadas, maiores, mas as igrejas pequenas não. Então, missas eram celebradas nas ruas, como já disse, nas esquinas próximas dessas igrejas mais acanhadas no seu tamanho. Então essas foram as iniciativas. Então estas foram as iniciativas de São Carlos Borromeu. Concluímos então que não é a primeira vez que igrejas são fechadas na história do cristianismo. Não é uma novidade assim tão grande a transmissão de missa pelas redes sociais. Claro que a novidade hoje em dia são as redes sociais, mas numa época em que não havia estes meios, a criatividade favorecia com que outros meios adequados à época fossem usados, como a celebração de missas nas esquinas principais de uma cidade grande para a época, para o século XVI, 120 mil habitantes numa cidade era considerada uma cidade grande. Como é que nós venceremos essa pandemia? Nós que somos católicos, com muita oração, com muita fé. O ser humano sabe se adaptar. E como a igreja é formada por humanos, por filhos de Deus, nós que somos homens e mulheres, nós sabemos nos adaptar, a igreja sabe se adaptar. Então, mais do que criticar e criar polêmica, porque a igreja está fechada, porque em muitos lugares ainda está fechada, em outros lugares, como Paranaguá, aqui no Paraná, a igreja abriu hoje para as missas. Mais do que criticar se está fechada, se ficou fechada, é bom pensar que a fé, em épocas de urgência, em épocas de guerra, porque parece que vivemos uma guerra, não temos bomba explodindo, não temos barulho de aviões, porque o inimigo é silencioso, é um vírus invisível aos olhos nus, que nos ataca de surpresa, mais do que um avião que venha de surpresa soltar uma bomba do céu. Nessa época de guerra, nós temos de nos adaptar. Então, a igreja, ela se adapta. Se não podemos confessar, fazemos um ato de contrição perfeita por amor a Deus. Se não podemos receber a comunhão, fazemos a comunhão espiritual. Não podemos participar da missa, a igreja suspende o mandamento de guardar domingos e festas. Então, não temos a obrigação de ir à missa.
Mas a nossa obrigação é ter fé. A nossa obrigação é rezar. A nossa obrigação é rezar mais do que em tempos normais. Porque temos, em certo sentido, mais tempo, especialmente aqueles que estão em casa, aqueles que estão isolados. Nada de tristeza. São Carlos Borromeu, em vez de ficar triste, em vez de se desesperar, em vez de largar tudo como outros largaram, ele continuou firme, não pegou a peste. Os que o ajudavam também não contraíram a doença. Tenhamos fé, e como São Carlos Borromeu dizia, mais do que adiar a nossa morte, nós temos de pedir a Deus a graça de uma morte santa, seja em qualquer tempo. Nós devemos confiar em Deus, confiar que Deus sempre nos ajuda e que Deus nos quer com Ele aqui na Terra e também e principalmente na eternidade. Portanto, nada de medo, tenhamos esperança. Tantas pestes foram superadas, tantas guerras foram vencidas. Os cristãos continuam em pé, o cristianismo continua em pé. Nós continuaremos em pé e venceremos, porque tudo vai passar. Que Nossa Senhora, conhecida com o título de Saúde dos Enfermos, Consoladora dos Aflitos, Refúgio dos Pecadores, Auxílio dos Cristãos, que ela nos ajude hoje e sempre. Amém. Tenham todos felicidades e rezem por mim.